Oi gente, tudo bem? Boa noite a todos. Como que vocês estão? Estou gravando esse vídeo porque eu quero compartilhar com vocês uma situação que ocorreu num trabalho apométrico há pouco tempo. Foi um caso muito interessante, que era um caso de parasitismo energético. Então é um vampirismo, só que com mais potência. Então, geralmente, no caso de parasitismo, o que acontece? Existe um espírito vampirizando o outro, mas a coisa já acontece há tanto tempo e com tanta intensidade que os dois acabam entrando numa espécie de obsessão recíproca, muito forte. Por isso que a gente dá o nome de parasitismo. Então, para separar os dois, isso requer cuidado, tem o tempo certo para isso acontecer, porque se for um encarnado com um desencarnado e o encarnado estiver sofrendo parasitismo e a gente ir lá e tirar o parasita, digamos assim, né, o obsessor que está parasitando, pode causar até o desencarne de quem está sofrendo esse parasitismo, né? Então tem que ser feito com muito cuidado, tem que ser feito com espíritos especialistas, no momento certo. Eles vão tratando aos poucos, né, o obsessor e o obsidiado, né, no parasitismo, até chegar um momento que a gente pode descolar os dois, né? E a experiência que foi interessante é que quando houve, né, essa separação, o espírito que estava sofrendo parasitismo ficou muito debilitado, muito debilitado. Geralmente a espiritualidade ela utiliza do nosso ectoplasma para refazer o corpo perispiritual do espírito, levando luz, levando alimento, levando energia, para que o espírito se refaça. Só que nesse caso o parasitismo era muito forte e o corpo perispiritual do indivíduo ficou como que parecendo uma espécie, imagina uma garrafa plástica vazia sem ar, né, todo murcho. E a gente acabou utilizando uma técnica que eu não conhecia, que a gente faz o quê? Quando o espírito perde a energia vital nesse nível, ficar totalmente murchado, a gente pode fazer o quê? A gente utiliza a geometria sagrada que foi utilizada quando da criação da mônada do espírito. Então todos nós, quando nós fomos criados a primeira vez, foi utilizado pela espiritualidade superior, espíritos muito, muito evoluídos, espíritos aí que arquitetam universos, multiversos, planetas e também criam outros espíritos. Eles utilizam a geometria sagrada, ou seja, eles utilizam a matemática. A matemática é uma linguagem de Deus universal, assim como a música, o ritmo, vibração, harmonia, tudo isso utilizado, né? Então existe uma tecnologia que utiliza a geometria sagrada para refazer o perispírito nesses casos. E foi muito interessante porque é um processo até que rápido. Então assim, o que levaria dias, às vezes até semanas num templo de um mestre ascensionado, às vezes a gente manda para o templo do mestre Larion para tratar, levou questão de minutos. E o que foi interessante? Quem trouxe essa tecnologia é uma espécie de cilindro de ouro maciço. Foram dois espíritos que eu nunca havia visto antes. Eles eram muito belos, eram espíritos masculinos, muito belos, muito belos. Um deles era um híbrido, ou seja, era um espírito de um ser humano com um siriano, e o outro era um felino. E eles tinham um porte atlético, né, de guerreiro, assim, parecia aqueles avatares, assim, com peitoral forte, sabe? Muito bonito, muito bonito. E eles desceram de uma nave, trouxeram a tecnologia, colocaram o espírito dentro desse cilindro e esperaram um pouco. E nesse meio tempo eu tive um contato com eles. Isso, claro, aconteceu muito rápido, né? Rápido assim, em termos terrícolas, né, no espaço-tempo do planeta Terra, mas
foi um diálogo até que longo, né? Se a gente parar para pensar assim como que o tempo passa na outra dimensão. E aí não troquei muitas palavras com eles, mas eu pude sentir a vibração deles e foi uma coisa muito interessante. É uma vibração de alegria, de amor, mas tem uma coisa a mais, assim. Tem um certo ímpeto, uma coisa característica do guerreiro. Então eu descobri, na verdade, que eles eram guardiões planetários. Mas eles estão fazendo um trabalho numa nave aqui, que fica fora do planeta Terra. E eles brincaram comigo, assim, mas assim, uma brincadeira assim no bom sentido, né? De mostrar a tecnologia, de falar assim, aguarda, olha, espera agora que você vai ver como é que vai ficar o espírito, né? E uma energia assim, uma coisa muito forte, de guerreiro, assim, que eu nunca havia sentido. E aí rolou essa brincadeira e tal, eles terminaram o processo, né? O espírito que estava ali definhando saiu e a impressão, assim, meu cérebro físico traduziu como se fosse era o espírito de uma mulher, como se tivesse saído de um salão de beleza, muito bela, cabelo, tudo. E aí um deles, o siriano, o híbrido, né, que tinha aparência mais humana, o felino ele ficou um pouco mais distante, quem estava interagindo comigo era mais o siriano. Ele olhou para mim e deu uma piscadinha assim, né, tipo, olha a tecnologia que a gente tem, né, que beleza poder fazer isso, né. E aí eles pegaram e desceu uma espécie de plataforma, assim, e eles subiram de volta para a nave. E durante o trabalho de apometria, eles permitiam com que eu fosse junto, para ver eles voltando lá. E assim, gente, é uma nave gigantesca, gigantesca. E, claro, vocês sabem, né, existem naves que são maiores do que o planeta Terra. O planeta Terra, ele é até que pequeno, né? 12 mil, 13 mil quilômetros de diâmetro não é muita coisa. Existem naves muito maiores, 5 mil quilômetros, de 100 mil quilômetros de diâmetro. E eles entraram nessa nave e foram. E eles me deixaram acompanhar. Eu não sei como é que foi feito isso, se eu desdobrei em corpo mental, como é que foi isso. Mas o fato é que eu estava acompanhando eles lá. E eu estou fazendo esse relato aqui porque isso me trouxe uma reflexão muito grande. Uma reflexão muito profunda, que é a seguinte. Às vezes a gente acha que os nossos problemas, né, aqui no planeta Terra, eles são muito grandes, são problemas de difícil resolução, e nós acabamos obstruindo todos os nossos chakras, né, as mazelas e as preocupações do dia a dia aqui do planeta Terra. E a gente se esquece que fazemos parte de uma comunidade intergaláctica. Claro que no momento estamos apartados, né, enfim, no hospital, na prisão, como prefiram chamar, como queiram chamar, e esquecemos, né? Mas nós somos parte de todo esse universo infinito. E eu acho que o que foi importante, eu acho que eles levaram a eu justamente para eu ter, eles me levaram justamente para eu ter essa percepção de como aqui é uma vida breve, os problemas não são tão grandes assim. O objetivo realmente evoluir e é poder trabalhar e ajudar os outros irmãos de outros planetas, desse e de outros, conhecer outras raças, outras culturas. A nave era enorme, assim, foram muitas informações que eles me passaram e não foi uma conversa igual eu tô tendo com vocês aqui, né, que eu uso as palavras, tudo telepático, através, né, de sensações, e isso é muito importante, sabe? Eu acho que às vezes a gente precisa fazer esse exercício de se abstrair, sabe? Através da meditação, ou até mesmo da viagem astral, né, para quem sabe fazer, desdobramento, para ver o quanto que o planeta é pequeno. Os nossos problemas não são problemas verdadeiramente ditos, né? A gente acaba se esquecendo de quem nós somos, né? Da nossa ascendência extraterrestre. E que em breve estaremos aí todos unidos, trabalhando em mais de um planeta, né? Quem sabe?
E isso me trouxe uma boa sensação, sabe? Me dá ânimo, me dá vontade de evoluir, de estar lá, de aprender, de estar junto, de poder fazer. Os trabalhos apométricos, cada trabalho a gente conhece uma coisa nova, fica sabendo de uma coisa nova, uma tecnologia, enfim. E todos nós fomos criados com muito amor por quem nos criou. Por muito amor. Então, a geometria que foi usada nesse processo, a matemática, a música, né? Essa harmonia universal, essa tecnologia que traz essa geometria, ela é capaz de, em questão de minutos, refazer o corpo perispiritual por causa da força que tem, né? De quando nós fomos criados. E então era isso que eu queria falar para vocês. A espiritualidade tem um intuito muito forte para falar sobre um livro, não sobre o livro, né? Mas usar o livro como referência para falar mais coisas que estão por aí no universo, mas no universo mais próximo do que nós imaginamos, né? Se chama A Realidade de Madu. É um livro que eu sugiro que todos leiam, porque ele traz muitas verdades, muita realidade do que acontece no cosmos. Então a espiritualidade vem me falando para que eu leia esse livro, faça mais palestras a respeito dele. Eu já fiz uma, é um vídeo que chama Lúcifer X Miguel, a terceira realidade. Agora eu vou fazer a parte 2 e é pra gente ver como nós estamos inseridos num universo infinito, vasto, e que isso é só o começo. É só o começo de muita revelação, de muita coisa que vai vir, novo que vai vir, os novos horizontes aí para a prática da mediunidade, para o contato extraterrestre que está muito próximo. Vamos conviver abertamente com os nossos irmãos de outros orbes. Será uma grande revolução interna e externa que está para acontecer. E é bom que nós estejamos preparados para isso. E fazer esse exercício de abstração, né? Olhar os problemas como eles verdadeiramente são. Uma encarnação de 80 anos não é nada frente ao que o nosso espírito ainda há de viver. Afinal de contas, somos eternos, não morreremos nunca. Então, foi uma experiência muito boa. Deixo minha reflexão, deixo minha sugestão para que leiam A Realidade de Madu. Traremos palestras sobre esse assunto muito em breve para falar de muitas coisas que estão por aí. Então é isso. Que todos fiquem com Deus, fiquem na paz de Jesus, da fonte criadora, e boa noite a todos.